Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, o tema do vídeo é um tema que eu tenho vindo assim muito na minha mente, sabe? Para poder conversar com vocês sobre isso e tal. E é o tema que é fofocamos sobre Deus. Pode estar pensando assim, caramba, Nicolas, como assim fofocamos sobre Deus? Eu vou começar a falar primeiramente, antes disso, sobre uma das coisas que é tipo assim, mano, base da fé cristã, que é pregar o evangelho. Então, uma das coisas que Jesus nos chama a fazer é pregar o evangelho. Então, levar a palavra dele e tudo mais. Só que, muitas vezes, em vez de a gente estar levando o evangelho, levando a mensagem, a gente acaba fofocando sobre Deus. Então, tipo assim, a palavra fofoca, né, o uso que a gente dá para essa palavra é basicamente o quê? Uma pessoa que fala do que ela não sabe, uma pessoa que fala do que ela não viu. Então, tipo assim, você viu que fulano repetiu de ano, então a pessoa não sabe nem quem é o fulano, sabe? Então, tipo, você ficar falando de algo que te contaram, você falando de algo que você não tem certeza, você falando de algo que você ouviu, e acaba que muitas vezes na nossa vida cristã a gente acaba mais fofocando de Deus do que levando o evangelho. Então a gente acaba falando, a gente acaba expondo, a gente acaba colocando na nossa vida algo que a gente nunca viveu, que a gente nunca experimentou, apenas falando sobre um Deus dos nossos pais, um Deus dos nossos líderes, dos nossos pastores. Então acaba que muitas vezes a gente é inserido num contexto, sabe, de eventos, de evangelismo coletivos, onde a gente é colocado a pregar o evangelho, mas o que a gente tem pregado, sabe? Será que a gente tem pregado algo que a gente ouviu? Será que a gente tem pregado algo que a gente conhece? Ou a gente tem pregado algo que a gente vive? Porque muitas vezes a gente pode estar falando desse Deus que cura sem nunca ter sido curado. A gente pode estar falando desse Deus que liberta sem nunca ter sido libertado. A gente pode estar falando desse Deus de milagres sem nunca ver um milagre. Então, o que a gente tem falado, sabe? Por que a gente tem vivido uma vida apenas fofocando sobre Deus? Aqui em Atos 22, 14 e 15, fala o seguinte: então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Cara, uma coisa muito importante para você ficar em mente, cara. Mano, de todo vídeo, grava isso. A gente é chamado para ser testemunha de Deus. Cara, a gente não é chamado para ser pregador, para ser missionário, a gente é chamado para ser testemunha. E testemunha, cara, fala daquilo que viu. Testemunha fala daquilo que viveu. Então, não tem como a gente continuar vivendo uma vida na igreja sem buscar Jesus, sem buscar experimentar Ele. Senão a gente vai apenas compartilhar, a gente vai apenas falar de algo que a gente ouve. Isso não passa de uma fofoca de Deus. A gente apenas falar daquilo que a gente ouviu, falar daquilo que a gente nem conhece de verdade. Então a gente tem que buscar conhecer Ele a cada dia, para poder realmente anunciar uma verdade. Aqui em Mateus 7:22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, isso é muito pesado, mano. A gente pode nos iludir, cara, por estar compartilhando Jesus. Não, porque eu posto história do culto, porque eu tenho Salmos 23 na bio do Instagram, porque eu falo que eu sou crente e tal. Mas a gente pode estar compartilhando algo, cara, que a gente não vive. Você tem noção que você pode estar compartilhando uma vida que você não vive, compartilhando algo que você não conhece? Cara, esse é o evangelho, cara, de uma fofoca de Deus, onde a gente apenas espalha aquilo que a gente ouve, mano. Mas não, a gente é chamado para ser testemunha. Cara, eu não quero viver uma vida aqui na terra, servindo a Deus, para chegar no dia do juízo final e Jesus olhar pra minha cara e dizer: eu não te conheço. Eu não quero isso, sabe? Então, mano, primeiramente, antes da gente pensar em qualquer coisa, porque eu quero ir para as nações, porque eu quero ir para a África, evangelizar, fazer missão. Cara, tudo começa, mano, no relacionamento com Deus. A gente não pode levar algo que a gente não tem. Cara, a nossa convicção precisa ser sempre primeiro em mim e depois através de mim. Primeiro tem que ser feito pela gente, na gente, e depois através da gente. Então, a gente não pode continuar vivendo dessa maneira, nos iludindo, achando que a gente está falando de Deus, porque a gente está compartilhando e tal.
mas a gente não vive o que a gente compartilha, a gente nunca experimentou de algo tão grande. Esses dias, na minha igreja, aconteceu um negócio, cara, que me impactou muito, assim, e tem um pouco de sentido com o que eu tô passando pra vocês hoje. Eu tava num lugar onde o pessoal que serve na igreja vai lá, come um lanchinho, bebe um suco e tal. Eu tava lá sentado, tranquilo, e chegou um rapaz que é tipo segurança, tá ligado? E tava com a roupa toda preta, pá, e tal, e ele chegou, tomou um suco. E aí ele saiu, mano. Fio, o suco era bom pra caramba, o suco. Ele foi lá, pá, tomou o suco e tal e saiu. Mano, passou acho que uns 5 minutos, ele chegou com mais uns 20 caras da segurança e todo mundo indo lá tomar o suco. E tipo, caraca, mano, é muito bom e tal, pá. E aí passou um tempo, e esses caras que ele trouxeram outras pessoas que estavam servindo pra experimentar esse suco. E todo mundo assim, mano, esse suco é muito bom, cara, você tem que experimentar e tal, 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 tal. E eu olhei pra isso e falei assim, mano, essa é a essência do evangelho. Essa é a essência de Jesus, experimentar algo tão bom, tão maravilhoso, que não tem como a gente não compartilhar, sabe? Então, acaba sendo até algo involuntário a gente experimentar algo tão bom que a gente fica assim, mano, como assim, mano? Só eu conheço isso, mano? Vem cá, olha isso aqui, olha como que isso aqui é bom. Que nem o rapaz com o suco, sabe? Que ele levou, que ele trouxe outras pessoas para experimentar também. E essa precisa ser a nossa vida, essa tem que ser a nossa convicção em tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, levar Jesus. E muitas vezes a gente pode ter tentado levar ele e não conseguido, por vergonha, por estar reprimido, muitas vezes porque a gente não conhece. Porque, como eu disse anteriormente, a gente está fofocando sobre Deus, a gente tá levando mais que uma obrigação. Não, porque todo mundo fala de Jesus na minha igreja, então eu tenho que falar também. Mas você está falando de algo que você não conhece. Cara, não tem como a gente experimentar algo tão bom como Jesus e não compartilhar, mano. Se você consegue viver uma vida, se você consegue viver uma vida conformado com as pessoas da sua escola que não conhecem Jesus, na sua casa, viver uma vida cercado de gente que não conhece Jesus e você não fazer nada, mano, você não provou Jesus de verdade. Você não provou, mano, porque não tem como você provar algo tão bom e continuar vivendo uma vida sem compartilhar, sem levar ele para onde você vai. Então, acaba que toda a nossa vida, mano, ela precisa girar em torno disso. Levar o evangelho. Se a gente pode viver hoje uma vida livre, uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida com uma certeza da nossa eternidade, se a gente consegue viver tudo isso e não compartilhar para as pessoas, mano, a gente tá vivendo alguma coisa errada. A gente tá indo para um caminho errado. Então, antes de tudo, a gente precisa nos aprofundar em Jesus. A gente precisa conhecer Ele, viver. A gente precisa ser testemunha daquilo que Ele tem para nós, para depois a gente poder anunciar, para depois a gente poder levar. Deixa isso no seu coração guardado, cara. Primeiro viva você, o que Jesus tem para te entregar, e depois leve para as outras pessoas. E você que já viveu, e você que já passou por isso, não tem como você se reprimir, não tem como você guardar, cara, isso pra você. Isso tem que se espalhar, mano. É que nem fogo em palha, mano. Não tem como uma palhinha pegar fogo e o celeiro inteiro não ficar incendiado, mano. Não tem como. Ou esse fogo é falso, ou você não tem fogo, tá ligado? É de duas uma. Então, quando a gente encontra Jesus verdadeiramente, quando a gente encontra, cara, Jesus que nos salva, que nos cura, que nos traz liberdade, a gente precisa compartilhar. Não tem como a gente se segurar. E se a gente tem compartilhado algo que a gente não tem vivido, a gente precisa mudar. A gente precisa começar a buscar Ele e viver verdadeiramente. E depois compartilhar essa verdade. E depois compartilhar essa vida que é Jesus. Eu acho que, tipo, o vídeo foi rapidinho, tá ligado? Era mais isso que eu queria deixar pra vocês. Mas deixem isso guardado no coração de vocês, cara. A gente é chamado pra ser testemunha. Antes da gente pensar alto, a gente tem que pensar no nosso secreto. Antes da gente pensar em evangelizar nações e o mundo inteiro, a gente tem que pensar, cara, no nosso relacionamento com Deus. Não tem como a gente falar de algo que a gente não conhece. Não tem como a gente anunciar algo que a gente não vive. A gente não pode mais ficar apenas passando histórias que nos contaram sobre Deus. A gente precisa contar daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente provou e daquilo que a gente experimentou. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com o pessoal da sua igreja, da sua escola, que eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muito vocês. É nóis, tamo junto e falou!